Eu vou trazer uma pergunta que veio lá do grupo de membros. O pessoal do grupo de membros estava me perguntando aqui, principalmente com relação às crianças. Tem muitas mães e pais lá no grupo. Eles estão preocupados porque tem algumas faixas etárias que não tomaram a dose de reforço, porque não está autorizada, e tem umas faixas etárias ainda mais jovens que não tomaram nenhuma vacina. E aí a gente tem que perguntar com relação a essas curvas, essa ascensão de curva, principalmente de 0 a 4, esse movimento subido de 12 a 17, de 5 a 11, que ainda, no caso de 5 a 11, ele é bem. Eu nem diria que ele está subindo ainda, ele está É. estabilizado num nível alto. Dá para falar que isso é Covid e essa nova variante BQ1 ela é perigosa para essas crianças? Então, aí a gente entra, primeiro, tá? Vamos por partes, né? Sim, tem contribuição da Covid, tá? Nesses piques aí de 5 a 11, 12 a 17, já tem Uhum. Covid ali no meio, sim, tá? Mas, felizmente, a gente, para essas faixas etárias, a gente continua tendo um risco mais baixo, tá? O Certo. problema é o 0 a 4. Ah, 0 a tá. 4 a coisa muda. 0 a 4 a coisa muda. Tá? Então, a gente teve anteriormente, essencial, esse novo salto ali, bem no finalzinho, né, que é Uhum. coincidente com as demais faixas etárias. Isto já é também contribuição de Covid no 0 a 4, gerando internação. Tá? E aí tem um detalhe muito importante, tá? Que é uma realidade desde a virada do ano. Tá? E justamente por ser a única faixa etária que não tinha vacina, começou a ter só agora, né, a Sim. partir de 6 meses de idade. Né? Que é o fato que é o seguinte, a gente olha, tá, o risco de internação por Covid-19 por faixa etária, desde o início desse ano, a faixa de 0 a 4 anos passou a ser o grupo com o maior risco de internação na população abaixo de 60 anos. Sim. Tá? Eles só ficam atrás da população acima de 60. Tá? Abaixo de 60 anos, 0 a 4 é o grupo com o maior Nossa. risco de agravamento, de internação por Covid-19. Uhum. E a ausência de vacina era, naturalmente, obviamente, tá? Muito um importante você fator falar isso. extremamente importante. Uhum. Né? E aí a gente entra na questão de, olha, de novo, vacina finalmente foi aprovada. Infelizmente, hoje, no Brasil, está restrito ao público imunocomprometido, tá? Que é algo que eu, particularmente, tá? E aí eu estou falando, eu, Marcelo Gomes, tá? Eu não vejo por que estar restrito a imunocomprometidos, especialmente por esse dado, né, que eu acabei de trazer aqui para vocês, e que já é sabido, foi discutido amplamente, não é nenhuma novidade para quem está discutindo essas coisas, esse assunto no âmbito de tomada de decisão para incorporação ou não dessas vacinas, tá, que esse grupo etário já é, desde o começo do ano, o segundo grupo Isso é, etário. Tá? isso é. Não, digo, Não, eu queria falar que isso é tão importante, assim, o que você está falando, porque se a gente começasse imagine que a pandemia começou hoje e fosse essa a situação. As crianças de 0 a 4 anos seriam um grupo de risco. Elas seriam classificadas como grupo de risco. Seria como o influenza. Elas são prioridade nas campanhas. Então, exatamente, simples assim. Simples o que assim. eu vejo, Simples eu assim. entendo o que você está dizendo, assim, como do ponto de vista pessoal, né? Como Marcelo, que há um descasamento entre os dados e a política pública de saúde. Concorda? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Não é à toa que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Imunizações se manifestou contrária a essa restrição, né, a restringir apenas a imunocomprometidos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a mesma coisa. O CONAS e o CONASEMS, que são o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, dos secretários estaduais de saúde, dos secretários municipais de saúde, é a mesma coisa, porque os dados epidemiológicos sugerem que todas as crianças de 6 meses a 4 anos deveriam estar sendo imunizadas por conta deste dado de realidade de risco, né, no cenário epidemiológico atual. Uhum. Tá? Então, a gente ficou surpreso com essa decisão. Tá? E aí, ainda mais porque tem o seguinte, este público é o público no qual a imunocomprometimento é muito raro. Tá? E essas coisas, né, como as demais, que a gente chama das comorbidades, né, os demais fatores de risco, doença renal, doença cardíaca, enfim, diabetes e diversas outras, né, que aumentam o risco de desenvolver casos graves de Covid, eles naturalmente afetam mais quanto maior a nossa idade, maior a faixa etária.
Nos pequenininhos é raríssimo, são pouquíssimas, felizmente são pouquíssimas as crianças que têm esse tipo, né, de fator de risco associado. Então a gente está limitando a um público extremamente pequeno, extremamente reduzido, tá? Quando o risco está afetando a todos. Esses mais, sem dúvida nenhuma, que a criança de 0 a 4 não comprometida tem um risco ainda maior, tá? Mas os demais também. Né? Como tu colocaste, eles seriam, sim, encarados como um grupo de risco hoje. Tá? Então, a nossa opinião, a minha opinião particular, tá? E de outros colegas que lidam com esses dados, é que deveria, sim, estar sendo complementada todas as crianças de 6 meses a 4 anos.